Nesse momento, vamos começar a analisar sociologicamente o espaço urbano, mais precisamente, a cidade moderna. A cidade moderna se constitui pelo crescimento do comércio e da indústria. Então, ela precisa ser contextualizada, pessoal, no sistema capitalista, dentro da lógica do sistema capitalista. A cidade moderna só pode ser compreendida, então, como um espaço produzido pelos conflitos inerentes às contradições do próprio capitalismo. A gente não pode separar esses dois fenômenos, ok? A ocupação do espaço da cidade move principalmente dois tipos de interesse. Os interesses que são do mercado, ou que são característicos do mercado, e os interesses característicos da maioria dos habitantes, da maioria da população da cidade. Para o mercado, representado pelos donos dos meios de produção, a cidade é, sobretudo, valor de troca. Ou seja, a cidade é, sobretudo, uma mercadoria. Já para a maioria da população, para a maioria dos habitantes da cidade, a cidade é, sobretudo, valor de uso. Portanto, o quê? Moradia, mobilidade, lazer, etc. Com interesses. Então, aqui os interesses são diferentes. A cidade moderna é caracterizada por conflitos. Mais especificamente, podemos enfatizar a violência na cidade. Observar os fenômenos que estão relacionados a essa violência. No caso da cidade, temos o quê? Ora, temos destacado aqui a sensação de medo. A sensação de medo é cada vez mais frequente entre os habitantes da cidade. E aí temos o papel da mídia como muito importante no aumento desse medo, no fenômeno desse medo urbano. A mídia tem grande influência devido ao seu forte apelo dramático, sobretudo os programas sensacionalistas, que enfatizam a questão da violência urbana na cidade. A sensação de medo, típica das cidades, tem gerado mudanças na administração dos espaços, tanto dos espaços públicos como dos espaços privados. Constroem-se nas cidades novas maneiras de viver, novas maneiras de morar, novas dinâmicas na cidade, novas maneiras de conviver na cidade. Exemplo, shopping centers, condomínios fechados. A gente passa a conviver cada vez mais com câmeras de segurança e outros artifícios da cidade. A violência urbana relaciona-se com o fenômeno da estigmatização também. O que é isso? Muitas pessoas são tratadas como criminosas simplesmente por serem, por exemplo, pobres, por serem negras, por fazerem parte de grupos que são marginalizados na cidade. Então essas pessoas são estigmatizadas. Então temos um fenômeno da estigmatização muito forte no ambiente urbano, no espaço urbano. Quais são as principais vítimas da violência no espaço urbano? As principais vítimas da violência urbana são, sobretudo, homens, jovens,
negros e pobres, sobretudo moradores de periferia. Os principais algozes são outros jovens, geralmente outros jovens, e também as forças do próprio Estado. Um outro fenômeno marcante, muito marcante, nas cidades modernas, é esse fenômeno aqui, da segregação socioespacial. O que isso significa, pessoal? A segregação socioespacial, a gente pode entender esse fenômeno como um tipo de violência do Estado e das classes dominantes contra os mais pobres da cidade, contra os mais pobres na cidade. Esse tipo de violência, que é uma violência institucional, contribui para a reprodução das desigualdades sociais, que já é um outro fenômeno, ao fornecer oportunidades que são diferenciadas para as pessoas na cidade. Podemos exemplificar esse fenômeno da segregação socioespacial. Por exemplo, desigualdades nas formas de moradia, desigualdades no acesso a equipamentos e serviços públicos na cidade, deslocamento dos pobres para locais afastados da cidade. Então, há uma segregação. Então, por isso o termo segregação, porque segrega pessoas. A segregação socioespacial, ela tem como importante consequência a diminuição do contrato, ou a diminuição do contato, aliás, entre as diferentes classes sociais, o que provoca, claro, que um enfraquecimento dos laços sociais e a privação do contato com as diferenças. Percebe? Então, aqui nós temos uma relação conflituosa entre classes sociais, já que a consequência da segregação socioespacial é uma diminuição do contato entre as diferentes classes sociais. O que seria uma gestão democrática da cidade? Seria o quê? Uma priorização do interesse público e não do interesse privado. Os governos devem combater a especulação imobiliária, reduzir a segregação socioespacial, bem como promover a participação popular na gestão da cidade. Um bom exemplo de priorização do público, do interesse público sobre o privado, é o orçamento participativo. O orçamento participativo é um dos melhores mecanismos para a participação popular na gestão. Como assim? Como que funciona o orçamento participativo? Através do orçamento participativo, os próprios cidadãos decidem sobre os investimentos públicos.